Fala aí, clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Meu nome é Bruno, aqui no Clube do Investimento. Eu trago para vocês as técnicas, as informações que você precisa para conquistar sua independência financeira investindo aqui no maravilhoso, incrível, sensacional e gigantesco mercado americano. O tema de hoje a gente fala um pouquinho sobre técnica, análise técnica, para a gente entender o que está acontecendo no mercado, se você tem interesse em fazer trader, só se você tiver um bebezinho trader. Se você quiser trader aqui no mercado, entender as movimentações do mercado, porque a gente está tendo dias assim bastante interessantes, to say the least. A gente teve um momento muito bullish em janeiro de 2023, e um movimento muito impulsivo, bullish, muito impulsivo, e não existe nada mais normal do que você ter um counter trend, você ter uma tendência maior de alta ou de baixa, e você eventualmente ter uma tendência contrária de menor intensidade, se o trend for mantido. Então, o que a gente teve até aqui, pelo menos o que a gente teve até aqui, a gente teve o seguinte: a gente teve o índice, o SPY, que a gente está usando o ETF que acompanha o S&P 500. Você podia fazer essa análise pelo SPX, pelo índice mesmo. Eu geralmente faço pelo SPY, porque é o que a gente trade mais constantemente aqui. A gente teve um janeiro, mais uma vez, bastante bullish, só que nos últimos dias a gente teve algumas notícias macroeconômicas que spoke the market. A gente teve PPI, Producer Price Index, que veio acima do esperado. Depois a gente teve Core PCE acima do esperado, e entre essas duas coisas a gente descobriu que existe uma possibilidade bem maior agora do Fed aumentar mais 0,25% no prime rate, na taxa de juros americana. Então o mercado começou a reagir, começou a digerir isso, e o mercado caiu. O que aconteceu por conta desse movimento bastante bullish que a gente teve em janeiro, a gente começou a criar certo suporte bastante forte, que na teoria até aqui pelo menos eles estão suportando a continuidade desse bull run. Uma coisa que é muito importante você entender: se você tem interesse em trade mercado, esse mercado brasileiro, qualquer tipo de mercado, que você deveria pensar sempre em termos de price action e seguir price action. Nesse canal, no Clube do Investimento, em tudo que a gente faz, nós somos simplesmente seguidores de price action. A gente não é torcedor da direção do mercado. Se você está fazendo trade e você entende como você gerencia risco baseado em suportes e resistências, e você entende, você faz uma leitura objetiva da movimentação do mercado para a direção que ele for, desde que você esteja seguindo price action e não sendo um torcedor, não sendo cheerleader esperando que o mercado faça isso, faça aquilo, porque eu já falei isso várias vezes e continuo falando que o mercado está pouco preocupado com o que eu, o que você achamos, o que a gente está torcendo. É completamente relevante, mas o que é importante, você como trader, como investidor, se manter objetivo em todos os momentos. Então, objetivamente falando, esse vídeo, como sempre eu faço, é um vídeo simplesmente de objetividade, de fatos. A gente fala do que a gente vê aqui. A gente criou alguns suportes importantes no SPX, no SPY, e os primeiros dois foram perdidos. Deixa eu mostrar no gráfico aqui para vocês, a gente vai começar. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a gente teve esse movimento bastante impulsivo aqui, em todo janeiro, criando higher highs, higher lows, higher highs. Agora a gente está começando a fazer um higher low. Right? E a gente tem um suporte importantíssimo aqui, porque a gente tem, entre outras coisas, a gente tem o 200-day moving average, a média móvel de 200 dias, que serviu como suporte, basicamente já foi testada na última sexta-feira, e depois desse teste, a gente viu o price action começou o rebound com aumento de volume de compra na sexta-feira passada. Então, o que a gente pode esperar para os próximos dias? A gente está no momento de trade muito simples, bastante simples. Então, o que você tem basicamente é o seguinte: se o suporte ele coincide do 200 moving average com dos 393 no SPY, a gente fechou em 396 e 38 na sexta-feira. Basicamente, se a gente perde esse suporte de 393, que é o 200 moving average, a gente pode ter um movimento do SPY, pode até retestar os lows do ano passado, ou até mais baixo do que isso. A gente pode vir até aqui mais baixo, ou não seria impossível a gente cogitar que a gente pudesse retestar até aqui. Você não pode descartar essa possibilidade. Então, como é que você trade esse mercado? Basicamente, você espera price action dizer o que vai acontecer. Se a gente perder esse suporte, já foi testado na sexta-feira, possivelmente a gente vai começar a fazer teste de suporte mais baixo, 386, 380, e a gente continua caindo. E o que vai acontecer? Qual que é o diferencial? O diferencial que a gente pode breakout para cima. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode breakout e ver o que vai acontecer nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha. Agora, aqui no gráfico semanal do SPY, a gente vê basicamente a mesma estrutura. A gente tem agora
esse fundo, higher highs, higher lows, e agora a gente teve mais uma semana negativa, a gente deixou um gap aqui em cima, no semanal, a gente deixou esse buraco aqui, a gente chama de gap, e mais uma vez a gente tem a possibilidade de, nesse caso aqui de 200 EMA, a gente tem, nossa, essa linha verde aqui nada mais é do que o nosso 20 EMA, a nossa média móvel de 21, a média exponencial de 21 dias, que está sendo suporte aqui, mais uma vez a gente tem esse suporte, essa linha diagonal aqui, que o SPY e o SPX continua respeitando. Então, mais uma vez, é bastante simples a estrutura do mercado agora. Se a gente perder esse suporte aqui, a gente vai continuar com a queda, e a gente pode chegar até, mais uma vez, como eu disse, mais ou menos na casa dos 350, 357, seria o fundo absoluto do mercado até aqui, seria o resumo desse bear market que começou lá em janeiro de 2022. No caso contrário, a gente pode simplesmente rebound. A gente sempre tem que lembrar que a gente não pode descartar a possibilidade, principalmente no suporte, de você ter um counter movement, um movimento contrário. Então tem muita gente que está bearish e só considerando que o mercado vai cair. O mercado pode cair, claro que pode, mas você não pode ter isso como um absoluto, como um trader sofisticado. Você simplesmente vai analisar friamente, objetivamente, até onde o mercado vai. Então a gente tem suporte bem definido nessa linha diagonal aqui. E se esse suporte não for perdido, se a gente conseguir rebound, a gente resume, a gente continua com o bull market. E se ele for perdido, simplesmente a gente volta para o bear market e você começa a trade de acordo com o trend. Essas coisas realmente não mudam. Eu quero mostrar para vocês rapidinho aqui o VIX. Esse vídeo foi programado para ser um vídeo curto, só queria trazer para vocês uma ideia geral. Então, esse tem sido o padrão do VIX no semanal. A gente tem tido mais ou menos um mercado trading sideways. Eu acho que se fala lateralizando, seria a palavra. A gente fala consolidação, talvez seja como você quiser falar. A língua portuguesa ela é muito gratificante, porque ela deixa a gente fazer o que a gente quiser. Mas o VIX ele é interessante, ele é o medidor da volatilidade aqui nos Estados Unidos, no mercado americano. Deixa eu dar uma limpada nele aqui, eu quero mostrar para vocês aqui no gráfico diário. A gente tem o VIX que tem se tornado, mais uma vez, o medidor fraco do mercado, no sentido que a gente não viu medo absoluto do mercado nas últimas semanas. A gente tem mantido o VIX mais ou menos nesse range aqui, mais abaixo por volta de 17 dólares e mais acima por volta, que é o nível mais comum que a gente encontra o VIX por volta de 23 dólares. A gente teve alguns spikes acima de 23, mas geralmente quando a gente tem um VIX contido entre o range de 20 dólares, a gente tem muito menos volatilidade, muito menos medo no mercado. Então a gente vai continuar mais uma vez monitorando a situação do mercado. Pela última vez eu quero mostrar para vocês, no caso do SPY, a gente quer manter a certeza que esse suporte vai ser ou não mantido. A gente só precisa saber se esse 200 EMA vai ser respeitado. No caso ele ser respeitado, a gente pode ter um rebound, ele pode ver o mercado mais uma vez subindo para poder preencher esse gap. É uma coisa que a gente quer esperando que se faça uma possibilidade acima de 400 dólares. Se isso não acontecer, a gente fez um break below e a gente vai resume, a gente volta para o bear market. É isso que a gente está procurando saber. Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Mais uma vez, um vídeo bem curtinho, só para dar uma ideia para vocês. E amanhã, lá no Clube do Investimento, no Discord, que é a nossa comunidade, que você precisa participar, um monte de coisa boa. Informação de qualidade, onde você consegue fazer uma leitura do mercado muito mais objetiva. Agradeço vocês que estão participando. Deixe o seu like, não esquece, deixe o seu comentário. Se tiver alguma pergunta específica sobre o mercado americano, tem alguma coisa que você está querendo aprender em relação a trade, em relação a day trade, em relação a opções, em relação a investimento de longo prazo, como você lê o mercado, como é que você analisa o mercado, como é que você consegue observar isso e você começa a botar em prática uma maneira diferente de você agir como investidor, como trader. Mais uma vez, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu vejo vocês depois, na próxima.